Olá, pessoal. Bem-vindo a mais uma videoaula. Essa aula vamos só executar um exercício, uma atividade para fixação de conceito, fixação de algumas coisas adicionais. Então, olha só, é um programa bem simples, né? Faça um programa no qual analise uma palavra de 4 caracteres, retornando o seguinte relatório: quantos caracteres do alfabeto tem na palavra, quantos caracteres numéricos e outros tipos de caractere. Então, eu dei um exemplo aqui. Exemplo, a palavra IFTO tem 4 caracteres, 0 números e outros tipos não tem. Essa palavra 0, 1, A, B tem 2 caracteres, 2 números e outros tipos não tem. Tá? Então, basicamente, a atividade é essa. Então, vamos lá. Vou criar aqui minha classe, né? Public Class Prog1, que é o nome do arquivo. Lembre-se que o nome do arquivo tem que ter o mesmo nome da classe. Vou criar agora meu método main. Recolher isso aqui. Vou criar meu método main. Criei aqui meu método main. Vou utilizar minha classe scanner para fazer a inserção da palavra. Scanner tt recebe new scanner system.in. Então, aqui eu tenho um objeto que representa o meu teclado. E agora vamos trabalhar com um processo de entrada de dados. Tá? Eu vou supor, tá, para o programa não ficar grande, não vou trabalhar. Como tem que ter 4 caracteres, então vou colocar uma condição aqui para ver se realmente tem 4 caracteres. Né? Então, eu vou pedir para você digitar a palavra. Então, eu vou criar aqui uma string, string PL, recebe dd.next. Usa o next porque o next vai pegar somente a primeira palavra. Se você digitar mais de uma palavra, ele não vai pegar, porque basicamente ele começa a pegar os caracteres até encontrar o espaço. Né? Essa é a diferença do next com next line. Então, vou usar o next. Tá? Aqui. E agora eu vou perguntar se a quantidade de caracteres que você tem dentro da palavra for igual a 4. Se for diferente de 4, né? Se for diferente de 4, ele vai me gerar uma mensagem, salt, né? A mensagem informe apenas palavras com 4 caracteres. 4 caracteres. E aí eu vou pedir para finalizar o meu programa. Para isso, vou usar este método de classe chamado exit. O que você coloca aqui dentro do exit, tá? Não importa, ele vai funcionar. Na verdade, tem um limite numérico para isso. Eu não me lembro de qual, mas você pode colocar qualquer número. O significado desse número tem é para quem chama esse método. Por que que ele... tá, esse aqui é um método. Pronto. Encerrou, se passa por essa palavra de segurança. Agora eu vou analisar aqui a palavra que foi digitada. Aqui cabe uma observação, pessoal, porque quando você for comparar os caracteres, né, e aí eu vou abrir aqui a tabela ASCII, né, que eu preciso que vocês tenham uma noção boa da tabela ASCII. Ó. Tabela ASCII. Vou abrir aqui. Eu gosto dessa representação do Wikipedia. O desenho dela, para mim, está melhor, para demonstrar o que eu quero aqui. Então, veja, pessoal, que na tabela ASCII, você tem uma representação, e a linguagem de programação usa essa tabela, usa a tabela, se não me engano, o TF8 Java, que no qual o ASCII está embutido lá dentro. Você veja que tem uma representação numérica diferente do A maiúsculo para o A minúsculo. São caracteres distintos, são caracteres diferentes. Então, o A minúsculo, por exemplo, vale 97 na tabela decimal, o A maiúsculo vale 65. A linguagem de programação os trata como um caractere diferente e eles são representados de forma diferente. Né, dentro desse processo. Eu desliguei esse WhatsApp aqui que está me atrapalhando. Pronto. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui dentro desse processo de programação a princípio, e eu preciso trabalhar com essas palavras, eu preciso pegar um caractere dessa palavra e para a minha programação não ficar grande, eu vou trabalhar apenas com um tipo de caractere, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, como eu não mostrei ainda para vocês trabalhar com laço de repetição,
Então, eu vou fazer da forma manual. Vou criar um caractere aqui chamado C. Então, primeiro, eu vou criar aqui a int, né? Vou criar do alfabeto, tem 0. O numérico, quantidade de caracteres numéricos também vai ter 0. E eu vou chamar aqui de outros, também vai ter 0, né? Dentro desse processo. E aí eu vou criar aqui, ó, vou pegar o primeiro caractere que eu quero trabalhar. Tá? Vou pegar o primeiro caractere da palavra que eu tenho aqui, da palavra PR. Né? Então, vou colocar aqui char_c, recebe dentro desse processo. Eu quero pegar PL, ponto, que é a string, e aí eu quero pegar o primeiro caractere daquela string. Né? Então, está aqui a posição 0. Lembre-se que quando você trabalha com caractere, vou colocar aqui, ó, quando você trabalha, por exemplo, vamos supor que a palavra seja FTO. Quando você trabalha, subentende-se que a partir de cada caractere de uma string, você tem um índice. Veja dessa forma que fica melhor para você entender. Então, aqui eu teria o índice 0, aqui eu teria o índice 1, 2, aqui eu teria o índice 2 e aqui eu teria o índice 3. Tá? Ele sempre começa com o índice 0. Então, isso aqui, esse método é para me pegar um caractere dessa string. Qual caractere? Aí eu informo pelo índice, no caso o índice 0. Então, toda vez que você for manipular com strings, você lembre-se, você pode associar que existe um índice associado a cada caractere. E aí você consegue entender de forma mais clara isso aqui. Então, estou pegando o primeiro caractere que tem aqui dentro da posição 0. O problema é que agora eu quero saber se ele faz parte se ele faz parte de um dos caracteres do alfabeto. O problema é que os caracteres do alfabeto eu tenho letra minúscula e maiúscula. Né? Então, eu vou ter que comparar se é um caractere minúsculo ou um caractere maiúsculo. Para evitar isso, para evitar eu ter que comparar com os dois tipos, se é minúsculo ou maiúsculo, eu vou fazer o seguinte, em vez de eu pegar o caractere diretamente, primeiro eu vou transformar todos os caracteres, vou gerar uma nova string, gerando todos os caracteres para para minúsculo. Se tiver algum maiúsculo, ele vai transformar para minúsculo, que esse é a função do método toLowerCase. Ele gera um string a partir da string anterior, me gerando todos os caracteres em minúsculo. Né? E aí depois eu pego o caractere, né, na posição certa. Então, estou fazendo isso. Para você ter uma ideia, eu vou escrever aqui vou tentar escrever aqui embaixo para que você entenda. Então, vamos supor que o meu PL seja IFTO. Vamos supor que eu escrevi o IFTO dessa forma. IFTO. Certo? Então, este objeto que PL aponta. Né? O conteúdo da minha string é isso aqui. Quando eu aplico isto aqui, esse toLowerCase a isso aqui, na prática, esse método me retorna um outro objeto do tipo string, escrito dessa forma, IFTO. E para este objeto que foi gerado, que eu vou pegar esse o primeiro caractere, que eu vou pegar aqui o i. Tá? Então, esse método aqui, essa variável me aponta para um objeto. Então, esse método é deste objeto. Ao executar este método, ele me retorna este objeto e deste objeto para deste objeto, perdão, que eu estou executando esse método. E o que esse método faz com esse objeto? Esse método pega o primeiro caractere desse objeto. Tá? Então, aqui no caso, dessa forma eu não vou ter perigo, não importa se a pessoa escrever maiúsculo ou minúsculo, os caracteres sempre vão aparecer para mim em minúsculo. Assim vai ficar mais fácil a minha programação, que eu vou trabalhar agora, de comparar apenas com os caracteres minúsculos e não com os caracteres também maiúsculos. Tá? Então, uma vez que eu faço isso aqui, então eu vou comparar apenas com os caracteres minúsculos. Como é que eu comparo com os caracteres minúsculos? Como é que eu sei se um caractere é minúsculo? Passa agora você tem a noção da tabela ASCII. Na tabela ASCII, os caracteres minúsculos, todo caractere tem associado um número a ele. No caso, o A aqui é o 97. Isso aqui é fixo. Isso aqui não é do Java. É para todo mundo que segue, que qualquer linguagem, ele utiliza a tabela ASCII. E esses valores são fixos, não importa qual linguagem que você está usando. Tá? Se está usando a tabela ASCII ou qualquer tabela pública de codificação, qual é o caso da UTF-8, que a ASCII está embutida dentro do UTF-8, então você tem aqui, ó, então o A vale 97 e o Z vale, no caso a letra Z vale 122. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Se C
for maior ou igual a 97 e C for menor ou igual a 122, é porque ele é o quê? É um caractere do alfabeto, né? De A a Z. Já que o Azinho aqui, ó, o caractere A, vale 97 e o caractere Z, né, que eles estão em sequência, ó, eu consigo fazer isso porque eles estão em sequência, vale 122. Então, se o caractere estiver dentro desse intervalo, então significa que ele é do alfabeto. Então, vou vir aqui e vou incrementar o alfabeto, ó, alfa, mais. Essa instrução do if aqui, você poderia escrever assim também, ó. Se, fica até mais claro, falar a verdade. Se C for maior ou igual ao caractere A, e C for menor ou igual ao caractere Z, né? Então, eu posso usar dessa forma, que na verdade é até mais claro para você, ou dessa forma. Porque na prática, se você usar dessa forma, ele vai fazer por debaixo do pano esse aqui, ó, porque todo caractere tem associado um número a ele. Tá? Então, pode fazer qualquer uma das duas formas. Tá? Então, eu sei que ele é numérico. Né? E aí eu vou lá no else. Ó. Else, né? E aí eu faço o questionamento agora. Se não foi esse, então só vamos testar se é número. Se você vier na tabela ASCII, você vai ver que os caracteres numéricos, tá? Ele começa aqui no número 48 decimal, que é o zero, e vai até o número 55, ou 55 não, o 57, que é o 9, ó, de 0 a 9. Então, vai de 48 até 57. Então, vem aqui, ó. Se C é maior ou igual a 48, e C for menor ou igual a 57, então porque é numérico. Opa, 57. Então, porque ele é numérico, né? Então, isso aqui também é a mesma coisa. Você poderia fazer também dessa forma. Ó. Se C for maior ou igual a 1. 1 na forma de colocar o caractere, né? E fica até mais fácil para você entender. Se for menor ou igual a o 9, o caractere 9, né? É a mesma coisa, tá? Tanto faz se colocar dessa forma ou dessa forma aqui. Tá? Então, eu vou falar que isso aqui é numérico, ó, número mais. Caso contrário, isso aqui vai ser o quê? Só pode ser outros. Então, eu vou colocar aqui outros, mais. Certo? Então, essa é a lógica que você faz aqui, ó. Tá? Pode fazer dessa forma, ou pode fazer dessa forma, ou pode fazer dessa forma aqui, ó. Tá? Então, como eu não utilizei laço de repetição, eu vou ter que fazer isso aqui para cada caractere. Por isso que eu pedi que seja só 4 caracteres. Então, eu venho aqui, vou dar um Ctrl C, né? Ctrl V, né? Não preciso criar o caractere novamente, vou só usá-lo. Vou selecionar aqui a parte dele. Deixar um pouquinho para cá, agora é caractere 1. O caractere na posição 1, depois vou descendo, vou descendo, ó. E agora é caractere na posição 2, ó. Então, esse aqui é o caractere, não preciso criar o caractere novamente, o tipo char novamente, que ele já foi criado. Aqui na posição 2, né, faz a mesma coisa. E por último, na posição 3, que é a última posição aqui do caractere. Né? Cá, retorno. Opa, não pegando aqui, tirei. Não preciso criar o caractere novamente. Ó, e agora vai ser na posição 3. Terceira posição do caractere. E terminou o meu... Opa. Decidi mais aqui. Perdi, peraí. O mouse está me fazendo perder aqui. Então, aqui é a posição 0, certo? Posição 0 aqui, ó, o primeiro caractere. Fiz aí, eu faço o levantamento em cima do segundo caractere. Vamos lá. Terceiro caractere e quarto caractere. Olha lá. Bom, uma vez que eu já tenha isso, né? E agora eu vou dar o resultado. Solte. Né? Vou criar aqui um relatório. Opa. Estou apanhando aqui. Relatório.
Então, vou colocar de novo, na palavra, eu vou colocar a palavra original, PL, né? Existem, opa, mais, existem, dois pontos, e aí eu vou colocar solte, né? Eu vou pedir para colocar alf, opa, mais caracteres do alfabeto, caracteres do alfabeto. Então, existem tantos caracteres do alfabeto, tantos caracteres numéricos, dá um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Existem aqui numéricos enum, né? Tantos caracteres numéricos, né? E, finalmente, outros tipos, né? Outros tipos de caracteres. Então, aqui está dentro da variável outros tipos de caracteres. Bom, é isso. Né? Então, a regra de negócio era simplesmente, a regra para se fazer era simplesmente isso aqui. Né? Uma vez que você desenvolveu essa lógica, ele vai funcionar bem. Então, vamos testar aqui. Ó. Eu vou abrir aqui o terminal, está aqui associado, javac prog1.java, compilei, ele me gera, ele me gera o .class, que é o programa para a máquina virtual Java, né? Então, Java prog1. Então, entra a palavra IFTO. Olha lá. Na palavra IFTO existem 4 caracteres alfabeto, 0 numéricos e 0 outros tipos. Vou executar de novo. A prog1 A1, A2, sei lá, e comercial. Olha lá. Na palavra 1A2 e comercial existe um caractere alfabeto, 2 caracteres numéricos e outros tipos de caracteres. Bom, então veja que é simples você fazer isso, né? E agora eu quero chamar a atenção para de vocês, no seguinte sentido. Veja que aqui, quando você trabalha aqui, ó, aquele que pertence aquele que está à direita de um ponto, pertence àquele que está à esquerda de um ponto. Então, como isso aqui eu tenho uma variável, com certeza, essa variável aponta para um objeto, porque o que pode vir à esquerda de um ponto é somente objeto ou classe. Né? Mas quando eu olho em relação a esse ponto, significa que à esquerda desse ponto existe um método. Né? Então, o que acontece na prática? Acontece que, para isso aqui ser possível, esse método, ao ser executado, ele me retorna um objeto. E deste objeto que eu estou acessando esse método char.at aqui. Ó. Essa é a lógica que você tem que ler. E a execução, ele começa a partir do sinal de atribuição. Então, a partir daqui, começa a execução da esquerda para a direita. E lembre-se que é o último método que você tem aqui, é a última coisa que você tem aqui, no caso, é o método, é ele que vai estar, sendo o retorno dele que está sendo atribuído à variável C. Beleza, pessoal? Então, era isso, pessoal. Até a nossa próxima videoaula.